Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Deixamos até a caixinha de som aqui com o microfone. Qualquer coisa, uma emergência, está aqui já preparado. Eu aprendi quando eu fiz curso de técnicas verticais, que é escalada, né, de torres, descida de cachoeira, fazer alpinismo, climbing, que se chama, né, que é escalada, que sempre, diante de alguma situação inesperada, a gente sempre tem que fazer um fator segurança. Ou seja, você tem que fazer o que você tem que fazer, mas sempre deixar um plano B, caso o plano A dê alguma coisa errada, né? Então, nós montamos todo o equipamento aqui na igreja, basicamente, né, com o que a gente tem, graças a Deus que a gente foi acumulando ao longo dos anos, mas deixei aqui também um backup, um plano B, caso dê alguma situação, né, inesperada, porque molhou muita coisa. Quero agradecer o Rafa, que esteve aqui nos ajudando, a Leia, né, a nossa querida a Danila, toda a nossa turma aqui se mobilizou a estar secando os cabos, arrumando todas as coisas. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para essa turma linda? Glória a Deus. E graças a Deus, Deus é bom demais. Abra comigo Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2. A partir do versículo 10. Nós vamos falar hoje, como foi Dia dos Namorados, né? Dia 12 agora, comemorado. Nós vamos falar de duas temáticas sobre o amor. Primeira temática, vamos abordar agora de manhã, o poder da aliança na família. O poder da aliança na família. Não tem como falar de amor sem falar de aliança. E à noite nós vamos estar falando sobre fidelidade nos afetos, tá? Então, se você não puder vir à noite, quiser assistir na sua casa, nós vamos deixar disponível depois para você a ministração à noite, fidelidade nos afetos. E hoje, com a graça de Deus, agora pela manhã, Escola Bíblica Dominical, culto matinal, vamos estar falando sobre o poder da aliança na família. Será que você pode falar comigo? O poder da aliança na família. E aliança aqui, é claro, a conotação principal, marido, mulher, casamento, matrimônio, mas a aliança, ela envolve todos os nossos afetos, todos os nossos relacionamentos. Relacionamentos de pais e filhos, também precisa ter aliança, porque aliança é isso, é compromisso que envolve caráter. Eu gosto muito de uma das definições de amor, que é amar é mais do que sentimento, envolve sentimento, mas amor de verdade é compromisso que envolve caráter, ou seja, aliança. E é sobre isso que nós vamos falar com a graça de Deus. Malaquias 2, versículo 10. Diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Então aqui Deus está exortando, combatendo a infidelidade, a deslealdade no meio do seu povo. Olha o que diz o versículo 12: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte, que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por que, Senhor? E aí a resposta é: porque o Senhor foi testemunha da aliança, nossa palavra-chave, hoje pela manhã, entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Fala comigo, aliança. O poder da aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito?
E por que somente um? Porque ele buscava a descendência que prometera. Olha só, gente, a aliança, no caso aqui de um casal, de um matrimônio, gera uma descendência santa, uma descendência abençoada. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Poderia trocar aqui para o homem da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, que é o abandono, deixar o outro, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, que é o adultério aqui, que é considerado uma violência sobre as vestes, porque as vestes protegem os nossos órgãos genitais, a nossa intimidade. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Amém? Fala comigo: cuidar de mim mesmo e não ser infiel. Então você vê que as duas palavras-chave nesse trecho é fidelidade e o contraste dela, a deslealdade, a infidelidade, mas principalmente a palavra aliança. Deus leva a sério a aliança, gente. Principalmente aqui no versículo 14, que é a chave, é o centro desse texto. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Então fala de lealdade, de aliança, de fidelidade, que nós temos que ter nas nossas relações, principalmente casamento, matrimônio, família, mas também demais afetos, relacionamentos, amizade. A amizade precisa ter aliança, gente? Sim ou não? Quem tem aliança aí com o seu pastor? Levanta a mão. Você tem uma aliança comigo, né? Como ovelhinha desse aprisco, como discípulo de Jesus, fazendo parte dessa comunidade. Eu tenho uma aliança com vocês, não é porque eu viajei que eu esqueci de orar pelos irmãos, apareceram várias necessidades, estivemos orando pelos irmãos, orando por essa situação da tia Lu. Então, aliança envolve isso, compromisso, responsabilidade, você dizer algo e cumprir, porque isso envolve o teu caráter, envolve o teu coração, é uma questão de lealdade. Então, hoje, infelizmente, nós vemos uma crise na família e sempre houve e sempre necessitará do poder da aliança. Hoje nós vemos famílias desestruturadas, contratos temporários, relacionamentos descartáveis. Sim ou não, irmãos? Mas Deus é diferente, Deus é um Deus de aliança. E o povo de Deus tem que ser um povo de aliança. A nossa aliança nos nossos afetos, nossos relacionamentos, nosso contexto familiar, deve ser um reflexo da nossa aliança com Deus. Você pode observar, quando alguém começa a abandonar a vida da fé, a vida com Deus, a sua espiritualidade, a vida interior, ele começa, em todas as suas relações humanas, também começam a ser afetadas. Ele começa a ser desleal, infiel, rude, iracundo, carnal e assim por diante. Então, o nosso relacionamento com Deus de aliança, e a nossa aliança com Deus, ela deve se refletir nos nossos afetos, nos nossos relacionamentos. Amém? Não podemos ser famílias desestruturadas, né? O que também os especialistas chamam de famílias disfuncionais. Não podemos ter contratos temporários, não. A aliança é muito maior do que o contrato. Contrato é uma coisa que deve ser honrado, é claro. Desde a antiguidade se honrava os contratos, hoje também deve se honrar, mas infelizmente nós vivemos esse tempo, famílias estruturadas, contratos temporários, relacionamentos descartáveis. E tudo isso é fruto do hedonismo, gente, a busca do prazer pelo prazer, não importa se eu arrebento os outros, se eu quebro princípios. E nós temos aprendido nessa igreja que quem quebra uma lei de Deus se quebra. Vamos repetir junto? Quem quebra uma lei de Deus se quebra. Ou seja, não é Deus que se quebra, gente, somos nós. Se nós quebramos uma lei de Deus, nós nos quebramos. É claro que eu não estou aqui, irmãos, para lançar um peso sobre a sua vida, se você já errou lá atrás, foi infiel, desleal. Todos nós, em algum momento, em alguma dimensão, já fomos infiéis e desleais com alguém. Sim ou não, irmãos?
Às vezes de forma literal, né? Como a gente conhece comumente. Mas às vezes através de uma fala, um comportamento, uma atitude, você foi desleal, infiel com alguma pessoa na história da sua vida. Então não se coloca melhor do que ninguém e nem tem essa palavra como um peso de culpa sobre a sua vida, mas sim um entendimento, uma verdade para que você seja gerado o temor do Senhor no seu coração. E você, a partir de então, se torne uma pessoa fiel, leal em todos os seus afetos, principalmente se você é casado, no seu casamento. Amém? A base da família é o casamento, gente. Um casamento mal, toda a família vai mal. Os filhos se sentem inseguros, desprotegidos e assim por diante. Então, o que o diabo tem feito é isso. Destruído as famílias, gerado famílias disfuncionais. Porque a família, gente, é o útero emocional das futuras crianças que se tornarão futuros adultos lá na frente. Então, o que sustenta uma família diante das tempestades da vida? O poder da aliança. Fala comigo, o poder da aliança. O poder da aliança é o que sustenta uma família diante das tempestades da vida. Então não é um contrato, é uma aliança, um pacto perpétuo diante de Deus. Por isso que Deus diz: eu vi o pacto, o juramento que você fez diante do altar, diante do Senhor, com a mulher da tua mocidade, da qual você foi desleal. E aqui Deus está puxando a orelha dos sacerdotes, dos líderes de Israel, que deveriam ser exemplo, haviam abandonado as suas esposas e tomado esposas de outras nações. 2 pecados, gente. Além de abandonar suas esposas de Israel, haviam se envolvido com mulheres de outras nações. 2 proibições, no caso aqui da Bíblia Sagrada. 2 quebras de mandamento aqui, no caso da lei mosaica, da lei do Senhor. Então Malaquias 2,14 fala sobre isso. O Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Fala comigo, Deus é a minha testemunha. Então a família, amados, não é um projeto humano, mas uma instituição de Deus. Por isso que Deus leva tão a sério a família. O casamento não é um contrato social, é uma aliança espiritual. Eu vou repetir, o casamento não é um contrato social, como é, por exemplo, a Constituição que nós temos no nosso país. Apesar de nós sabermos, né, muitos juízes, muitos advogados, a galera da jurídica, muitas vezes, não leva a sério, muito menos a população sabe o que é a nossa Constituição, o nosso pacto social. Casamento não é pacto social. Casamento é uma aliança perpétua. Fala comigo, casamento é uma aliança eterna, perpétua, pelo menos deveria ser assim. Esse é o ideal de Deus, é isso que Deus ensina na sua palavra. Mas o que é a aliança na família? Vou primeiro trazer para você a diferença entre contrato e aliança. Tem que ficar muito claro no seu coração. O contrato ele é baseado em interesse, em condições e temporalidade. Ou seja, enquanto for bom para ambas as partes, os dois têm um contrato, sim ou não? Quando um deles falha na sua parte, o contrato é quebrado, e aí tem as consequências desse contrato quebrado. Já uma aliança é baseada em compromisso, gente, fidelidade, perpetuidade, ou seja, apesar de tudo. Não é enquanto for bom, é apesar de tudo, nós temos uma aliança de fidelidade, nós temos uma aliança de compromisso, nós temos uma aliança de perpetuidade, ou seja, de continuidade. Então o modelo bíblico é isso, é a aliança de Deus com Abraão, lá em Gênesis 17. Foi uma aliança unilateral, foi uma aliança eterna e foi uma aliança graciosa. Gênesis 12 já menciona sobre isso. Quando Deus firma uma aliança com Abraão, tanto em Gênesis 12 como em Gênesis 17, ele diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tu serás uma bênção, Abraão. Então o poder da aliança é para nos abençoar. O poder da aliança é que a partir de nós uma descendência abençoada, santa, surja desta aliança extraordinária. Aplicando para a família, gente, marido e esposa, aliança de amor sacrificial. Será que temos nos sacrificado?
pelo nosso cônjuge, pelas pessoas que nós amamos, seja os nossos filhos, a nossa esposa, nosso marido, pais e filhos, né? Será que temos tido uma aliança com os nossos filhos? Temos compromisso com eles de supri-los emocionalmente, financeiramente, dedicarmos tempo de qualidade, instruirmos no caminho do Senhor, abençoar os nossos filhos, orar pelos nossos filhos, gente. Gente, eu sou fruto da oração dos meus pais. E isso é lindíssimo, gente. Eu me lembro desde pequenininho, meu pai, se ele estivesse em casa, ele ia lá e orava pela gente. Se ele estivesse longe, às vezes ele batia o telefone, ligava para a gente e orava por nós. Como é lindo a oração dos pais sobre os filhos, a bênção dos pais sobre os filhos. Esse é um dos grandes segredos do judaísmo. Você sabia, gente? O judaísmo, todo o Shabat, que acontece sexta-feira das 18 horas ao sábado, aproximadamente 18 horas do sábado, quando inicia o Shabat, o pai da família abre a porta da sua casa, invoca a presença de Deus sobre o seu lar, o marido abençoa a mulher abençoa o marido, os pais abençoam os filhos, e ali em adoração, oração, louvor e ministrando um trecho da Torá, da lei mosaica, ele abençoa os seus filhos, ele abençoa a sua casa, invocando a bênção do Senhor. Quem pode dar um glória a Deus? Será que nós temos sido bênção dentro da nossa casa, dentro dos nossos afetos, com as pessoas que nós amamos, nós temos abençoado elas? Será que na nossa boca tem sido uma fonte de bênção, uma fonte de maldição, gente? O casamento é isso, é a aliança mais sagrada que dois seres humanos podem firmar, pois Deus é testemunha e o selo dessa união. Deus é a testemunha e o selo desta união. Quais são os fundamentos da aliança familiar, gente? Primeiro, Deus é o autor desta aliança. E a explicação é que o casamento foi idealizado por Deus. Não é uma questão, como dizem aí os relativistas, né? Os filósofos, o mundo moderno, aí, pós-moderno, diz que é uma criação cultural, faz parte dos usos e costumes. Não, gente. O casamento é uma criação divina. Fala comigo, o casamento é uma criação divina. É claro que cada cultura tem as suas peculiaridades. Sim ou não, irmãos? Sim. Tem cultura que o casamento não é como nós, né? Como a gente aqui comemora uma festinha ali de 2, 3 horas, chama o juiz de paz ali, faz a cerimônia. Tem culturas que o casamento dura uma semana, gente. Tem outras culturas que dura até 2 semanas, celebrando com diversas nuances. Mas o casamento foi idealizado por Deus, não é de usos e costumes, não é apenas uma questão social, não é uma questão cultural, gente. E a aplicação prática é isso, é buscar a vontade de Deus para a nossa família e não adaptar a nossa família aos padrões mundanos. Jamais faça isso. O casamento, a aliança familiar é uma unidade exclusiva também, ou seja, uma só carne. É uma união monogâmica entre um homem e uma mulher. Não pode ter adereços, não pode ter poligamia, vários cônjuges, não. Ou vários parceiros sexuais, não. É monogâmica e heterossexual, entre um homem e uma mulher. De aliança com Deus. Tem que ter de forma prática lealdade total. E precisamos rejeitar a todo custo e jamais nos envolver com o adultério. Seja adultério físico, ou seja, com conjunção carnal, envolvimento de corpos, ou seja, adultério emocional, o que acontece muito nos dias de hoje, principalmente através das redes sociais. Sim ou não, irmãos? Meu Deus! Estávamos nesse final de semana no Encontro de Santidade, lá em Campo Mourão, foi uma bênção, gente. Pensa numa coisa lindíssima. Vamos ver se a gente traz para cá esse encontro. E uma das palestras lá, foi falado sobre o olhar. É um dos tópicos ali que é abordado. E foi bem interessante o que o pregador falou. Ele falou assim, se o teu celular tivesse espelhamento com o celular, com o telão da igreja, como é que você ficaria diante da igreja? Como é que você ficaria diante do povo de Deus? Como é que você ficaria diante de Deus se o teu celular tivesse espelhamento
com o telão da igreja? Será que você passaria tranquilo, não tem nada, não fala besteira, não é malicioso, não fica com chacota, não fica se envolvendo com outras pessoas, não fica falando palavrão, colocando besterol ali, situações que sejam vergonhosas para você? Se o seu celular fosse espelhado no telão da igreja, como é que você ficaria diante de Deus? E a gente tem que pensar sobre isso. Adultério não é só físico, gente, é emocional também. Muitos se envolvem emocionalmente e o contato físico é só consequência disso, se nós não frearmos a tentação, se nós não frearmos esse envolvimento ilícito, porque o nosso coração precisa ter unidade com o nosso cônjuge, com a pessoa que nós amamos, com a nossa pessoa, com aquela pessoa que nós firmamos uma aliança, cujo Deus foi a testemunha. Aliança também na família fala de permanência. A Bíblia diz em Mateus 19:6, portanto o que Deus ajuntou não separe o homem. Então a separação deve ser evitada a todo custo, gente. O divórcio tem alguns requisitos para que ele aconteça de forma lícita, segundo a palavra de Deus. Não é por qualquer motivo fútil e banal, como era na época de Jesus. A mulher fazia qualquer coisa que o cara não gostasse, o cara já repudiava a mulher. E as mulheres naquela época não tinham amparo social e ficavam na marginalização, porque a questão econômica dependia exclusivamente, geralmente, dos homens. Ficavam nas praças chorando, mendigando, naquela situação calamitosa. E Deus, vendo essa injustiça, porque homens repudiavam as suas mulheres por qualquer motivo fútil e banal, o que acontecia? Aí Deus permitiu lavrar-se o divórcio. Para quê? Para que aquela pessoa que foi repudiada, e provavelmente, é claro, com certeza, também foi trocada por outra pessoa, e ali houve também uma infidelidade, uma deslealdade, a quebra do pacto nupcial, pudesse casar-se novamente com uma outra pessoa, segundo a graça de Deus. Amém? Mas temos que fazer de tudo para que não haja separação. O que Deus ajuntou não separe o homem. Resistir à cultura do divórcio é necessidade dentro da igreja, gente. Investir na reconciliação. Sempre deve se investir na reconciliação. É claro que existem situações onde isso é impossível. E aí existe um outro dispositivo, que é esse que eu vos falei, o divórcio, para aquele que foi abandonado, rejeitado, trocado, sofreu o agravo do abandono, da infidelidade e assim por diante. Então precisamos investir na reconciliação, precisamos combater a cultura do divórcio. E é claro, irmãos, nós sabemos que as pessoas às vezes chegam na igreja divorciadas, feridas, machucadas por relacionamentos que não deram certo lá fora. Eu não estou fazendo isso para estigmatizar você, marginalizar você, ou fazer você se sentir menos ou inferior a qualquer um dos irmãos aqui. Não, irmãos. A igreja é um lugar para restaurar você. Amém? Para acolher você, para te ensinar no Senhor a ter uma nova dispensação da graça, do amor, um novo tempo de Deus na sua vida. Então a gente faz isso com todo amor, com todo carinho, para que você não se sinta menos nem mais, mas a igreja sim precisa sempre estar combatendo essa cultura do divórcio e investir sempre que possível na reconciliação. Eu sempre digo, gente, se um não quer, dois não fazem. Para que haja restauração num casamento, os dois precisam querer. Sim ou não, gente? O amor é uma via de duas mãos. Se uma mão só quiser, a outra mão não tem como ter uma via de duas mãos, gente. Então os dois precisam querer para que haja reconciliação. Casamento, aliança familiar, fala também de intimidade e transparência. Porque a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam, Adão e Eva, lá no Gênesis. Fala de confiança, fala de sinceridade, fala de transparência, de ausência de máscaras. Por exemplo, um casal não pode ter dois celulares com senhas diferentes.
O homem escondendo o seu celular e as informações do seu celular para sua esposa. E a esposa a mesma coisa para o marido. Não, irmão. Quem não deve, não teme. Eu e a Sofia, a gente tem o mesmo desbloqueador do celular. Então, se ela quiser olhar meu celular, coisa que praticamente ela nunca fez, nem eu no celular dela, a gente não tem isso, gente. Quem faz aquilo que é correto, quem faz aquilo que é sincero, transparente, honesto, não teme ser pegado ou desapercebido. Sim ou não? Mas aquele que apronta, faz coisas erradas, coisas escondidas, sempre tem uma artimanha para se esconder e deixar debaixo do tapete aquilo que está sujo, aquilo que está equivocado na sua vida. A sua esposa tem direito de ter acesso ao seu celular e você ter acesso ao celular dela. Vocês têm que ter uma via de duas mãos. É claro que não tem que ficar olhando toda hora, né, para ficar botando minhoquinha na cabeça. Não. Mas tem que ter transparência dentro do casamento. Amém? Sim ou não? Quanto mais transparente, honesto você for, mais segurança e confiança o outro vai ter. É isso que nós estamos falando. Intimidade, transparência. Estavam nus e não se envergonhavam. Por quê? Porque tinham confiança, sinceridade e ausência de máscaras um com o outro. Tudo que é dissimulado, falseado, hipocrisia é do diabo. E você está a ponto de cair ou se já não caiu, gente. Então tudo que é dissimulado é engano, é mentira. E o pai da mentira é quem? Satanás. Então quando Deus é o centro da aliança, a família tem alicerce para vencer as crises, as perdas, as diferenças. Sim, o poder da aliança em tempos de crise. Como é que nós podemos aplicar o poder da aliança nos tempos de crise? E vocês sabem, irmãos, que as crises são inevitáveis. Fala comigo, as crises são inevitáveis. Sejam crises financeiras, sejam doença, seja traição, seja luto, seja problema com os filhos, sempre haverá problemas, gente. No final da sua vida, você vai ser lembrado por duas coisas. Pelos problemas que você causou na vida dos outros, ou pelos problemas que você resolveu para outros. Como é que você quer ser lembrado no final da sua vida? Como um resolvedor de problemas ou como um causador de problemas? Mas você sabe, irmãos, problemas virão, crises inevitáveis acontecerão. Mas o que a aliança proporciona, gente, dentro do contexto da família? A aliança proporciona segurança emocional. Fala comigo, segurança emocional. Estabilidade, aquele sentimento de que somos um time, somos uma equipe em prol da glória de Deus, em prol do amor e da graça de Deus no contexto da família. Nós não somos inimigos, nós não somos adversários, somos um time. Fala também de um compromisso incondicional, amar mesmo quando o sentimento se esfria. E nós temos que fazer de tudo para o sentimento não esfriar. Mas mesmo quando o sentimento esfriar, o poder da aliança, da responsabilidade, do compromisso precisa ser maior do que qualquer coisa. E também fala de perdão genuíno, ou seja, baseado na aliança e não no merecimento, gente. Não é meritocracia, gente, é aliança, é graça de Deus. Da mesma maneira que você foi perdoado por você ser um pecador, falho, errar, falhar, você também precisa perdoar e também exercer graça em favor do outro, assim como você recebeu de Deus, perdão e graça. Então, olha só o que a aliança proporciona: segurança emocional, compromisso incondicional e perdão genuíno. 3 bases fundamentais que trazem um ambiente de graça dentro do contexto familiar. Um exemplo bíblico é Oséias e Gomer. Deus mandou o profeta permanecer aliançado mesmo diante de uma deslealdade de Gomer. É claro que ali tem todo um contexto profético, e Deus queria mostrar diante do povo de Israel e com a vida do próprio profeta que a deslealdade e a infidelidade do outro não fazia com que o amor de Deus se desaparecesse sobre o seu povo Israel. Uma família aliançada, querido, não desiste na primeira tempestade.
Uma família aliançada aprende a dançar na chuva. Amém? Vamos falar juntos essa frase? Uma família aliançada não desiste na primeira tempestade. Ela aprende a dançar na chuva. Olha que coisa linda, gente. Então ela vence os problemas, ela supera as dificuldades, os obstáculos. Mas vamos lá, gente, continuando. Como é que podemos fortalecer a aliança na família? As ações práticas de como nós podemos, como família de Deus, como casais, matrimônios, alianças, famílias, fortalecemos a aliança na família. Primeiro, gente, nós precisamos priorizar o altar. Fala comigo, priorizar o altar. Será que a sua casa é um altar para Deus? Ou seja, aqui fala do culto doméstico. Aqui fala de você ensinar os princípios e valores da palavra de Deus. Aqui fala de orarmos juntos como família, nas viagens, quando vamos almoçar, quando os nossos filhos chegam, quando os filhos se vão. Orar em família, orar juntos. A família que ora junto permanece junto. A família que ora junto permanece junto. Benihim já dizia, onde a oração está presente, o diabo está ausente. Então, se a sua família for encharcada de oração, cheia de oração, Deus vai operar. Deus vai fazer maravilhas ali se você priorizar o altar. Que a sua casa, que a sua família seja um altar para a glória de Deus. Segundo lugar, a aliança precisa ser renovada. Renovar a aliança, ou seja, celebrar o aniversário de casamento, datas especiais, como foi comemorado, o Dia dos Namorados, e assim por diante, né? Festas especiais dentro da família, reafirmar os votos. Reafirmar os votos. Como é que a gente faz isso, gente? Através da aliança. Fala comigo, aliança. Renovar a aliança. É interessante que Israel, de tempos em tempos, renovava a aliança diante de Deus. Eles iam a Jerusalém, todo judeu, todo israelita, pelo menos uma vez por ano, subia a Jerusalém para oferecer seus sacrifícios e reafirmar e renovar a sua aliança com Deus. Na família a mesma coisa. Você precisa fazer declarações de amor, de afeto, você precisa dar presentes, você precisa investir tempo de qualidade, você precisa fazer atos de serviço, você precisa de toque físico, as 5 linguagens do amor. Isso vai renovando a aliança, vai cultivando aquela preciosidade no contexto familiar, seja no relacionamento com seus filhos, seja no relacionamento com seu cônjuge, sejam nas suas amizades. Relacionamento envolve recursos, envolve investir tempo. Terceiro lugar, como fortalecer a aliança na família? Através de uma comunicação constante, gente. Comunicação constante. Ou seja, conversas francas, uma boa comunicação, sem acusações, falar a verdade em amor, conforme nos ensina Efésios 4,15, uma comunicação constante. E em quinto lugar, administrar os conflitos com sabedoria, gente. Administrar os conflitos com sabedoria, não deixar o sol se pôr sobre a ira, mas resolver as situações que estão pendentes. Ter cuidado também com as alianças externas, ou seja, evitar amizades, relacionamentos que desprezam o casamento, não dividir a intimidade conjugal com terceiros, muito menos virtualmente. Tem gente que se abre com todo mundo, menos com quem deveria se abrir, que é o seu cônjuge em primeiro lugar, e tentar os dois resolverem juntos. Se não conseguirem, buscar ajuda dos seus pastores, seus líderes, mas sai se abrindo com todo mundo, vai fazendo alianças externas. Cuidado com essas alianças externas, porque isso pode arrebentar com o seu casamento, com a sua vida conjugal, com as alianças que Deus estabeleceu para você. E por último, gente, servir juntos. Fala comigo, servir juntos. A família que tem uma missão permanece
unida. O exemplo bíblico disso é Príscila e Áquila, um casal precioso que foi conquistado através do apóstolo Paulo. Paulo os mentoreou, discipulou, eles se tornaram bênção em várias comunidades cristãs. Paulo exalta esse casal que trabalhava junto em prol do reino de Deus, do evangelho de Jesus Cristo, servindo juntos. Uma família blindada não é aquela sem problemas, gente, mas aquela que tem Deus como alicerce e aliança como coluna. Amém? E para nós terminarmos, quais são os frutos da aliança familiar? Quais são os frutos, os resultados, as consequências? No caso do casal, se você age baseado no princípio da aliança, você vai usufruir de segurança no seu casamento. Você vai usufruir de intimidade crescente. É igual o vinho, gente. Casamento em Cristo, casamento em aliança, é igual o vinho. Quanto mais a idade do vinho, mais nobre, mais abençoado, melhor é o vinho. Sim ou não, irmãos? Sim, vocês podem ver. Os vinhos mais caros são os vinhos mais antigos, com maior longevidade. Sim. O casamento em Cristo, o relacionamento de aliança no Senhor é assim. Amém? Vai ter as suas dificuldades, vai ter as suas crises, vai ter as suas tempestades. É claro, gente, são dois pecadores debaixo do mesmo teto. Fala comigo, casamento são dois pecadores debaixo do mesmo teto. Então vai ser fácil? Não. O que você espera de um pecador? Pecado, erro, falhas. Sim ou não? Começar com você, comigo, qualquer um de nós. São dois pecadores debaixo do mesmo teto que, através do poder da aliança, recebem a graça de Deus para viverem uma família em amor, graça e louvor ao nome do Senhor. Não existe família perfeita, gente. Esse ideal que às vezes a gente vê, né, nos filmes românticos, nas séries, nos streamings, nas revistinhas e novelas românticas. Isso não existe, gente. Não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Nem a do pastor, nem dos meus pais. Vão completar esse ano, agora, dia 16 de junho, vão completar 50 anos de casado. Eu sei todos os defeitos do meu pai, eu sei todos os defeitos da minha mãe. Eu vi falhas deles. Mas eles aprenderam a superar as lutas, as dificuldades e pela graça de Deus, permanecem inabaláveis através do poder da aliança. Fala comigo, o poder da aliança. Por isso, se você ainda não casou, você quer alguém no Senhor, gente, você precisa observar nessa pessoa se ela tem uma aliança com Deus, primeiramente. Se ela tiver uma aliança com Deus, você vai estar bem, porque ela vai ter uma aliança com você. Agora, se ela não tiver uma aliança com Deus, não está nem aí para Deus, você pode se preparar que é dor e sofrimento o resto da tua vida. E a palavra de Deus não aconselha, na verdade proíbe envolvimento. Se você tem a chance de escolher, antes de casar, não se envolver com alguém que não tem a mesma fé, o mesmo Deus, a mesma aliança que você tem com o Senhor. Senão vai dar trabalho, gente. É sofrimento eterno, infelizmente. A não ser que, claro, no meio da caminhada lá, se converta. Para os filhos, gente, quais são os frutos da aliança? Sentimento de pertencimento, os filhos se sentem pertencentes a um núcleo familiar abençoado. Proteção, seus filhos vão se sentir protegidos. Por que você vê hoje tantas crianças desprotegidas, adolescentes desprotegidos, jovens inseguros? Por causa que são fruto de lares destroçados. Sim ou não, gente? Sim. Além disso, os filhos terão um modelo futuro de um relacionamento saudável para o futuro. Por exemplo, pais que têm problemas crônicos no casamento geram filhos que têm medo de casar, que não querem se envolver na aliança,
Porque vem a tragédia familiar dentro dos seus olhos, dentro da sua casa. Mas se vem um casamento sólido, uma aliança concretizada, esse modelo de relacionamento saudável gera a eles confiança para também casarem, serem felizes e estabelecerem famílias abençoadas. E também, para os filhos, isso é um sinal de transmissão de fé. Conforme 2 Timóteo 1,5, a fé que habitou primeiro em Lóide e Eunice era mãe de Timóteo e Lóide avó. Essa confiança, essa família saudável, com exemplo de fé dentro de casa, transmitiu e deixou um legado espiritual para o grande apóstolo Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo. Para a igreja, quais são os frutos da aliança familiar? Membros maduros, um testemunho eficaz ao mundo lá fora. Para a sociedade, a família será uma célula mãe de uma cultura de compromisso e de honestidade. É tudo que o diabo não quer hoje, gente. Principalmente a ideologia progressista, eles querem destruir o conceito da família tradicional, sim ou não? Sim, porque eles pregam que a mãe, a grande mãe do indivíduo é o Estado. O Estado é a mãe, é o que dá tudo, é o que provê, é o que dá a Bolsa Família, é o que dá isso, benefícios. E combatem, através das suas ideologias, combatem a família segundo o modelo da palavra de Deus. Ficam dizendo que existem vários outros modos familiares, não monogâmicos nem heterogêneos. E vocês entendem o que nós estamos falando. Infelizmente, eles querem destruir a família cristã. Por isso, nós nunca podemos nos posicionar dentro de ideologias progressistas. Ideologias canhoteiras, em outras palavras, porque elas são contrárias aos fundamentos da nossa fé, contrárias à palavra de Deus. Agora nós vamos entrar numa eleição, fica de olho no seu candidato, se ele realmente, de verdade, gente, não só de boca para fora, porque tem muito aproveitador também na época de eleição, sim ou não? De verdade combate ideologias contrárias à família cristã. Se ele fala e faz. Tem um bom exemplo familiar. Tem uma vida íntegra ao longo da sua trajetória política, profissional, seja o que for. Então, a família é isso, gente. É uma célula mãe de uma cultura de compromisso e de honestidade. A família aliançada é o maior patrimônio da igreja e a maior evidência do evangelho numa geração líquida que nós estamos vivendo nos dias atuais. Fala comigo, geração líquida. Ou seja, esse relativismo pós-moderno dos dias atuais tem gerado uma geração líquida, instável, que não tem fundamentos, que não crê em verdades absolutas, que não tem um chão fundamentado, que são os valores e princípios judaico-cristãos. Se isso é abandonado, irmão, você está vivendo a tua vida, construindo a tua casa sobre areia, sobre uma gelatina móvel, instável. Mas se você estabelece a sua vida, sua casa, seus sonhos, planos e projetos sobre a rocha, que é a palavra de Deus, você vai ter uma vida abençoada em nome de Jesus. Amém? Então, resumindo tudo que nós falamos, a família não sobrevive sem aliança. Vamos falar junto? A família não sobrevive sem aliança. E a aliança não sobrevive sem Deus. Olha que coisa forte. A família não sobrevive sem aliança. E a aliança não sobrevive sem Deus. Se você abandonar Deus, meu irmão, todas as tuas alianças serão quebradas, rompidas, destroçadas, destruídas, porque você está longe da fonte da aliança, do exemplo e daquele que te dá poder para viver uma vida aliançada com Ele e com os outros. Se você é infiel a Deus, você vai ser infiel em todas as suas relações. Você já observou isso? Sim.
A nossa fidelidade aos outros é um reflexo da nossa fidelidade a Deus. Se eu estou bem com Deus, eu vou estar bem com as pessoas. Se eu tenho paz com Deus, eu tenho paz com os outros. Porque a minha relação com Deus me capacita a me relacionar com outros. Então, o desafio aqui para os casais: renovem hoje a sua aliança diante de Deus. Aos pais, ensinem seus filhos sobre o valor do compromisso e da aliança. Solteiros, preparem-se para uma aliança. Não apenas um relacionamento afetivo, mas uma aliança de alguém que primeiramente tem aliança com Deus. Escolha alguém que tem aliança com Deus. Eu me lembro quando eu escolhi a Sofia. Na verdade, Deus me revelou que era ela a mulher da minha vida. Foi observando ela, como é que ela se sentava, como é que ela se portava com as pessoas. Foi observando ela adorando a Deus, gente. Coisa mais linda do mundo. Ela chorava, adorava a Deus ali, entrava no Senhor. Mesmo vindo de um histórico complicado familiar, né? Pai que faleceu aos 13 anos de idade, a mãe destrambelhada, muitas vezes ali, perdeu o eixo emocional quando perdeu seu esposo. Ela teve que assumir a frente da sua casa. Com 18 anos se converteu. Mas graças a Deus, quando eu a conheci aos 20 anos de idade, eu observei uma menina, uma mulher que primeiramente amava a Deus. Tinha aliança com Deus. Irmãos, essa aliança com Deus, tanto minha, que já vinha em um contexto diferente, uma família estruturada, abençoada, pais pastores, teve defeitos, erros, falhas, não era uma família perfeita como a sua, a minha. Nenhuma de nós temos famílias perfeitas. Mas Deus nos consolidou numa aliança. E esse ano nós vamos completar 25 anos de casado. Amém? Dia 15 de novembro, nós vamos para Santa Catarina. Vamos renovar nossa aliança diante dos nossos pais, junto ali com a nossa família mais próxima. Vamos fazer um almoçozinho ali com a família e renovar a nossa aliança com Deus. Fala comigo, a aliança precisa ser renovada. Fala comigo, a família não sobrevive sem aliança. E a aliança não sobrevive sem Deus. Então você que é solteiro, prepare-se para uma aliança e não apenas para um relacionamento. Busque alguém que primeiramente tenha uma aliança com Deus, para que você faça uma escolha mais sábia e menos emocional. Emoção é volúvel, é volátil, é instável. Agora, a sabedoria te faz escolher corretamente, com inteligência, e te dará um futuro abençoado diante de Deus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar por você, pela tua casa, pela tua família. Quem foi abençoado? Dá um glória a Deus. Fala comigo, o poder da aliança. Amém? Feche os seus olhinhos, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Fala assim: Senhor, eu quero ser uma pessoa de aliança. Nos meus afetos, na minha família, nas minhas amizades, com a comunidade de fé, com o meu Deus em primeiro lugar. Senhor, eu quero ser um homem de aliança, ser uma pessoa de aliança. Por isso, Senhor, eu te peço, restaure as alianças quebradas, fortaleça aquelas que estão frágeis, e glorifica o teu nome, através de famílias aliançadas para a glória de Deus. Fala, eu tenho uma aliança com Jesus de Nazaré, com o sangue de Jesus, com o poder da cruz, com o poder da ressurreição. Eu tenho uma aliança com o Criador do universo, com a minha família, com as pessoas que eu amo,
com a igreja de Jesus Cristo e com o meu Senhor e meu Salvador, Jesus de Nazaré. Restaura, Senhor, as alianças quebradas, fortalece aquelas que estão frágeis e glorifica o teu nome através da minha vida, em o nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas.